Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você neste momento, com a sua casa, com a sua família, que é onde você esteja. Venho eu hoje trazer uma boa palavra para você, uma palavra ao seu coração. Só que antes vamos fazer um momentinho de oração. Feche os teus olhos, por gentileza. Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, Pai querido, o Senhor é a própria justiça em pessoa, o Senhor é o próprio perdão, o Senhor é a própria justificação. Eu te apresento a vida desta pessoa que está sendo direcionada a esse vídeo. Te peço que guarde ela, que livre ela de todo mal, que abençoe a vida dela, da sua família, da sua casa, que nenhuma peste venha entrar na sua casa e que cada pessoa que abrir esse vídeo, Pai, receba o toque do Senhor através da tua palavra. Sendo assim, Pai, fala conosco, Pai, nos dá uma palavra, Pai, para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou compartilhar um texto, um versículo só, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Aqui é uma igreja que fica na Grécia, numa cidade que se chama Corinto, a qual o fundador desta igreja se chama Apóstolo Paulo, e ele funda essa igreja em Cristo, porque todo alicerce de tudo tem que ser em Cristo. Para as coisas funcionarem, para ter um alicerce, para as coisas fluírem, tem que estar em Cristo. E Paulo, fundando essa igreja com a sua pregação, pregando Jesus Cristo crucificado. Se você for lá uns versículos anteriores, você vai ver que ele começa a dizer, ele começa a pregar sobre Jesus, fala de um homem que morreu e ressuscitou, e o povo da Grécia, tido como inteligentes, tido como experientes, tido como sábios, começam a achar que aquilo é uma loucura, começam a não ligar, começam a falar que é loucura e um homem fazer isso. Só que Paulo fala, o que para os outros é loucura, para eles, para o que servem a Deus, é o poder da salvação. Para o que as pessoas acham que é loucura, você orar de joelhos, você jejuar em prol da nação, você ler um versículo e procurar conforto na palavra. Para muitos que acham que isso é loucura, que isso não dá em nada, que isso para você seja o poder da salvação, o evangelho seja o poder da salvação. E a Bíblia diz, e Paulo começa a pregar, e Paulo começa a dizer, a Bíblia vai dizer, versículo 19, que Deus destrói a sabedoria dos inteligentes, que eles não sabem. Aí Paulo fala, aonde está o sábio? Aonde está o escriba, o doutor da lei? Aonde está o inquiridor deste século, ou seja, o governador deste século, desta era? Porventura, não tornou Deus a sabedoria deste mundo, não confundiu Deus a cabeça de todos. Aí ele fala, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a sua própria sabedoria, e aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando ele fala que o mundo não conheceu a sabedoria de Deus, ele está falando desta forma, Jesus Cristo que esteve aqui na terra foi a própria sabedoria de Deus, o próprio perdão de Deus, e o mundo não quis conhecer ele, e isso foi do agrado do Senhor dos exércitos, do Deus Altíssimo, do Deus que me vê, do Deus que te vê, do Deus que cuida da sua família, do Deus que estende a autoridade sobre a sua casa, a aprovar e levantar pregadores, e estes pregadores pregarem a salvação, e estes pregadores pregarem, e o apóstolo ainda fala desta forma, e aqueles que creem na pregação, deu-lhes vez deles serem salvos pela loucura da pregação, porque isso foi do agrado de Deus, querer te salvar, querer me salvar, querer salvar a todos aqueles que se convertem pela loucura da pregação, pelo que fala. Mas por que eles tratam como uma loucura? Vou explicar, versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus queriam, quem sabe, o mar vermelho abrir de novo,
novo, quem sabe o Rio Jordão de novo, os fatos do Antigo Testamento. De fato, Jesus tinha poder para tudo isso, Jesus tinha poder para operar milagres, Jesus tinha poder para fazer tudo isso. Os gregos queriam sabedoria, eles queriam sabedoria para si mesmo, não para edificar o próximo, eles queriam sabedoria para se acharem melhor, e isto Deus não faz. Isso Deus não nos dá uma sabedoria para nos engrandecermos, mas para o nome dele ser glorificado. Os judeus queriam sinais. De fato, Deus é poderoso para operar através de Jesus, para abrir o Mar Vermelho de novo, abrir o Rio, interceder o curso do Rio Jordão de novo, derrubar as muralhas de Jericó de novo, operar milagres de novo. De fato, Deus pode e poderia fazer, mas sabe por que Deus não fez isso? Que quando Jesus veio aqui na terra, Jesus sabia que a pessoa que era curada de uma cegueira, se ela não se convertesse, ela ia receber um milagre, mas não ia ir para o céu. O leproso ia ser purificado, mas se não se convertesse, ia receber um milagre, mas não ia ir para o céu. Se Jesus operasse esses milagres da forma que os judeus queriam, mesmo assim os judeus não iam acreditar, porque eles queriam um milagre, eles queriam crer no milagre, só que eles não queriam crer que eles iriam para o céu. Que nós não venhamos a ser assim, ficar pedindo sinais, porque o milagre de fato Deus opera na nossa vida. Só de você estar vendo esse vídeo já é um milagre. Você é o maior milagre desta terra. Só de você ter um fôlego de vida já é um milagre. Isto já é um milagre. Só que o maior objetivo de Jesus era nos levar para morar com Ele, porque um dia morreremos e que nós viemos a morrer salvos se Jesus não voltar em vida. E Ele continua falando: nós pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus que creem assim e para os estrangeiros também. Mas todos foram chamados, tanto os judeus como gregos, a Cristo pela sabedoria de Deus. Mesmo eles pensando assim, eles não evitam de ser chamados. O chamado de Deus é universal, é toda a terra. Deus chama o católico, o espírita, todos ele chama. Aí chega onde nós lemos: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Aqui o apóstolo está falando, ele trata o evangelho como loucura, só que ele enfatiza a loucura. Ele vê que se Deus, por mais Deus nunca erra, mas por mais que se Deus cometesse a maior errada da humanidade, história, ele ainda ia ser mais sábio do que a gente, porque a loucura de Deus é a pregação, é a palavra de Deus. Por que loucura? Porque confunde o seu e o meu pensamento, porque ele mexe com o nosso psicológico, porque ele faz o nosso coração arder. Isso é reações que só a palavra de Deus que vem, só a palavra de Deus que nos causa isso. Aí ele fala: a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por quê? Porque a fraqueza, quando Jesus esteve na cruz, estava crucificado, cravos na mão direita, na mão esquerda, uma coroa de espinhos na cabeça, nu, todo ensanguentado, todo com as suas costas esfoladas, ao ponto de aparecerem os ossos, e ele estava ali. Uns diziam: ele chama por Elias. Jesus falava desta forma: Pai, perdoa eles. Uns diziam: desce da cruz, se você é filho de Deus. Jesus falava: Senhor, te entrego o meu espírito. Então nós podemos ver porque que ele na sua fraqueza foi mais forte que nós, por causa do propósito. Jesus na cruz, o corpo dele não estava bem, o físico dele não estava bem, mas o seu espiritual estava firme por causa do propósito. Jesus sabia que teria um processo para cumprir o propósito. Quando você tem um propósito no seu coração, o propósito de buscar a Deus, de permanecer firme, você aguenta suportar tudo. Você aguenta suportar traições, você aguenta suportar pisões, você aguenta suportar tristezas profundas, você aguenta suportar tudo, não porque você é forte, mas seu propósito que tem no seu coração de buscar a Deus. A mensagem que eu deixo para você hoje é esta: suporte tudo pelo propósito de buscar a Deus. Suporte tudo, porque Jesus na sua fraqueza ele foi mais forte que todos nós, por
causa do propósito de cumprir a vontade do Pai aqui na terra. Então suporte tudo por causa deste propósito. No terceiro dia, Jesus morreu e ressuscitou, e ele se cumpriu. Isso vai passar, só suporta o propósito. Esta é a palavra que eu deixo ao seu coração. Que Jesus ilumine todos os seus passos e que você continue a caminhar com Deus, no nome de Jesus. Amém. Da tua face é tudo que eu preciso, eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.